Capítulo 741. 9 horas, Burgo Houston, dentro de um hotel de alta classe. Klein pegou uma garrafa de vinho branco primorosamente embalado e a entregou ao mais velho à sua frente. Senhor Asnia, obrigado por ter vindo. Este é um presente meu. Por favor, aceite. O mais tardar, tomarei minha decisão amanhã. Quando chegar a hora, posso ir visitá-lo pessoalmente. Ele estava usando uma maneira eufemística para informar ao homem que ele não havia sido selecionado. Para ser franco, ele estava bastante satisfeito com o Sr. Asnia. Ele correspondia perfeitamente à sua imagem de mordomo, sério, bem educado, profissional, com alto nível de compreensão mental e bom em lidar com todos os tipos de questões incômodas. Por ser o candidato mais velho e que morava mais longe, ele chegou meia hora antes. Estava esperando pacientemente do lado de fora enquanto Reba e Walter chegavam apenas 15 minutos adiantados. Se não fosse por a Rhodes mencionar que os dois últimos permitiam desenvolvimentos adicionais, Klein sentiu que teria escolhido este velho cavalheiro. Afinal, seu principal objetivo era aproveitar as conexões sociais do mordomo para entrar mais facilmente na alta sociedade e entrar em contato com os alvos correspondentes. O vinho branco foi comprado especialmente no restaurante Intis Renzo, custando-lhe 2 libras, pois sabia que alguém estava destinado a se decepcionar ao desperdiçar dinheiro para viajar de um lado para o outro de carruagem. Isso poderia efetivamente acentuar o quão generoso Duane Dantes era e quão cavalheiresco era como um misterioso magnata. Além disso, ele não achava certo menosprezar um mordomo de família nobre. Essas pessoas definitivamente conheciam muitas pessoas da alta sociedade, muitos mordomos profissionais e inúmeros servos devido às suas experiências profissionais anteriores. Eles cobriam todo o espectro de pessoas e podiam afetar a imagem de um cavalheiro, e essa era uma consideração necessária para entrar em círculos sociais ainda mais elevados. Atualmente, Asnia, de 55 anos, tinha muitos cabelos brancos. Seus olhos azuis estavam impregnados da sabedoria que o tempo lhe havia dado, por isso ele não rejeitou o presente de Duane Dantes. Ele recebeu e olhou para ele antes de se curvar. Adoro o vinho branco da Gerod. Obrigado pela sua gentileza. Sua graça é admirável. Gerod. Sim, o garçom mencionou ontem que é uma cervejaria na província de Champagne, em Intis. É conhecida por produzir vinhos de uva de alta qualidade. Alguns vinhos de determinada safra são considerados de primeira linha. Um mordomo sabe mais sobre vinho do que eu. Isso mesmo. O Sr. Asnia mencionou que as adegas estão diretamente sob a responsabilidade do mordomo ou de um assistente de mordomo entre os nobres e os ricos. Isso significa que precisarei ter uma adega no futuro? O vinho que custa 2 libras está na base, enquanto mesmo o vinho tinto Aurmir de 1330, que custa 126 libras, nem é considerado o melhor. Quanto custaria uma adega dessas? Enquanto pensava sobre isso, Klein sentiu-se arrasado. Ele começou a suspeitar que as 2.888 libras que havia reservado das moedas de ouro não durariam muito. Se não fosse pelo treinamento que teve durante sua época como palhaço, ele definitivamente teria perdido a calma e não responderia com um sorriso. Seu carinho por isso é a maior forma de elogio para mim. Sr. Asnia, por favor, convide o Sr. Reba que está na cafeteria abaixo. Asnia não hesitou em concordar com isso. Menos de 5 minutos depois, Reba bateu na porta e entrou na sala. Este senhor tinha o cabelo loiro bem penteado. As bordas dos olhos e da boca tinham algumas rugas que não eram muito distintas. Ele tinha uma pele avermelhada e um porte masculino. Era óbvio que ele era um mordomo que poderia acompanhar seu mestre na caça ou até mesmo afastar os inimigos.
Depois de trocar cumprimentos, Klein o convidou para se sentar enquanto sorria. Ele foi direto ao assunto. Perdoe-me por ser honesto. Não entendo por que você se tornou o mordomo do Barão Sindras. Seu pai era o mordomo assistente da família Negan e seu avô era o administrador de terras da mesma família. Muitos de seus ancestrais serviram ao duque e seus parentes até retornarem aos braços de Deus. Você deveria ter tido essa trajetória de vida também. Devido à influência do imperador Roselle, os vários países do continente norte deixaram de usar seu feudo e título aristocrático para indicar sua nobreza e passaram a usar apenas seus nomes e títulos aristocráticos. Somente em ocasiões formais especiais eles usariam o primeiro. Claro, havia alguns nobres cujos nomes derivavam de seus feudos. Reba deu um sorriso padrão e respondeu: o Barão Sindras é um nobre recém-promovido, um velho amigo do falecido duque. Portanto, fui enviado para sua família para ajudá-lo e sua família a se acostumarem com a vida nobre e a compreenderem as etiquetas correspondentes. O falecido duque de quem ele falava era o pai do atual duque Negan, o Palas Negan que havia sido assassinado no ano anterior. Então, por que você deixou a família do barão mais tarde? Klein deliberou e perguntou. Reba respondeu honestamente. Embora o barão Sindras tenha obtido seu título aristocrático através do Partido Conservador, ele é um dos mais famosos banqueiros, investidores e proprietários de empresas do reino. Ele foi um dos primeiros multimilionários e tinha uma forte inclinação para o novo partido. Ele estava disposto a fornecer-lhes um certo grau de apoio, criando atritos entre ele e os nobres do Partido Conservador, incluindo o duque mais jovem. Portanto, para evitar que o barão ficasse numa posição difícil, ofereci-me para sair. Na verdade, ele tentou me manter e era um excelente empregador. Klein assentiu e perguntou: você acredita no Senhor das Tempestades? Reba respondeu seriamente: sim, o Senhor nos dá coragem, zelo e senso de responsabilidade. Klein perguntou mais algumas questões sobre mordomos e recebeu uma resposta detalhada. Então, disse com um sorriso: posso incomodá-lo em convidar o Sr. Walter, que está na cafeteria. Depois que terminar de conversar com ele, tomarei a decisão. Você pode esperar na cafeteria por cerca de 10 minutos. Tudo bem. Reba não insistiu no assunto e imediatamente se levantou para fazer uma reverência. Depois de se despedir, saiu de uma maneira que exalava o ar de um militar. Enquanto o observava sair e fechar a porta, Klein sentou-se, pegou seu chá preto e tomou um gole. Ele murmurou silenciosamente: se eu o escolhesse, provavelmente estabeleceria certas conexões com o atual Duque Negan e o Partido Conservador. O desenvolvimento adicional pode incluir a situação antes do assassinato. Em pouco tempo, Walter chegou e entrou depois de bater na porta. Klein primeiro trocou algumas gentilezas antes de perguntar: que conflito você teve com o mordomo do Visconde Conrad? Você deve entender que preciso entender a situação. Não posso me dar ao luxo de arriscar ofender um nobre. Walter tinha uma testa larga, cabelos negros e olhos castanhos severos, mas não era uma pessoa que parecesse taciturna. Ele pensou por alguns segundos e disse: como assistente de mordomo, era responsável pelos filhos do Visconde. Durante este processo, devido a alguns assuntos, fui apreciado por uma figura particularmente importante. Como tal, ganhei o reconhecimento do Visconde, o que fez com que o mordomo desconfiasse de mim. Mais tarde, aquela importante figura faleceu devido a um acidente e, com isso, a atitude do Visconde em relação a mim mudou. O mordomo me tratou ainda pior, me fazendo acreditar que era inútil esperar que as coisas melhorassem. Responsável pelos filhos do Visconde, ele conheceu uma figura importante.
Talin também conheceu o príncipe Edessaki ensinando o filho mais novo do Visconde Conrad. E o príncipe faleceu há alguns meses por causa da grande poluição de Bäcklund. Isso corresponde à explicação de Walter. Pelo que parece, esse mordomo foi uma das vítimas periféricas desse assunto. Ele é bastante cauteloso e profissional. Ele não expôs os problemas de seu antigo empregador, nem revelou o assunto sobre o príncipe, nem falou mal do mordomo do Visconde. Se eu o selecionar, o desenvolvimento adicional é algo pelo qual posso ansiar. Klein ouviu em silêncio enquanto fazia algumas conexões. Ele então passou a fazer algumas perguntas profissionais, expressando seu desejo de ingressar na alta sociedade. Após receber uma resposta satisfatória, ajeitou a roupa, levantou-se e sorriu. Deixe-me me apresentar novamente. Serei seu empregador, Duane Dantes. Walter imediatamente curvou-se e disse: Senhor, em que posso ajudar? Ele continuou mantendo uma atitude severa, antiquada e imperturbável, como se essas fossem as características profissionais de um mordomo. 2 questões, respondeu Klein com uma risada. Primeiro, ajude-me a entregar esta garrafa de vinho branco ao Sr. Reba que está esperando na cafeteria. Por favor, expresse minhas desculpas e gratidão a ele. Em segundo lugar, contrate um advogado para redigir um contrato profissional que inclua você e os outros empregados. Tudo bem, senhor. Walter curvou-se mais uma vez. Quando Klein entregou o vinho branco, ele perguntou: Walter, quantos empregados você acha que preciso contratar para não parecer impróprio? Enquanto Walter recebia a garrafa de vinho branco Gerald, ele respondeu sem qualquer hesitação: você deve primeiro determinar onde irá morar. Só então você poderá saber de quantos servos você realmente precisa. Ah, você tem sugestões? Meus requisitos são simples. Desejo morar no Burgo Norte, pois sou um crente piedoso da deusa. Klein desenhou a lua vermelha em seu peito. De acordo com as informações que li nos jornais e revistas, uma vila com jardim em um burgo nobre deve custar pelo menos 3 libras por semana. Isso dá 156 libras por ano. Embora não haja números diretos, posso inferir que as melhores vilas com jardins do subúrbio custam cerca de 2 libras por semana. Um lugar sofisticado com alguns quartos e corredores custaria quase o mesmo. Foi mencionado que isso é relativamente extravagante, um lugar onde apenas os mais ricos da classe média podem alugar. Sim, a partir disso posso estimar preliminarmente o aluguel da casa de um magnata. É caro só de pensar nisso. De volta a Tingen, Benson, Melissa e eu dávamos 13 soles por semana em uma casa com terraço sem jardim. Houve um adicional de 5 centavos pelo uso de móveis. Na casa que eu morava na rua Minsk não chegava nem a 1 libra. Que assim seja, mesmo que sejam 3 libras. Eu tenho 2.888 libras. Não deveria ser um problema alugar algo melhor. Não há problema algum. Enquanto aguardava a resposta de Walter, Klein recordou silenciosamente as informações sobre os custos de aluguel. Começou a calcular quanto precisava pagar toda semana e todo ano. Walter pensou por 2 segundos antes de responder de maneira séria: Senhor, você pode escolher a rua Bäcklund, número 32. Fica perto da Catedral do Santo Samuel e é um solar de 3 andares com mais de 10 quartos. Possui um estábulo, uma dependência de empregados e um jardim bastante amplo. Morando nas proximidades estão baronetes, membros do parlamento da Câmara dos Comuns e advogados seniores. O design interior é especialmente de bom gosto. Existem muitas pinturas e antiguidades famosas. Todos os móveis e mercadorias são suficientes para acentuar a sua identidade. Você pode alugá-lo por 1 ano primeiro.
Se você achar que é satisfatório, considere comprá-lo inteiramente. Parece muito bom. Klein perguntou com um sorriso. Quanto custa alugar por um ano? Walter relatou o número com severidade e habilidade, incluindo o uso de móveis, 1.260 libras por ano. Reticências. Klein estava feliz por não estar bebendo chá, caso contrário teria vomitado tudo na cara do mordomo. Ele reuniu quase todo o controle de um palhaço para evitar que qualquer anormalidade aparecesse em seu rosto. Ponto.